Olá, seja muito bem-vindo. Você está agora aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos. Se você é novo por aqui, eu quero pedir a sua inscrição. A nossa meta é chegarmos a 1 milhão de inscritos. Se inscreva porque nós trazemos muitos vídeos aí para edificar a sua vida, mensagens, reflexão, ensinamento e orientação, tudo dentro da Palavra de Deus, tá bom? Então nos acompanhe, porque esse canal tem abençoado milhares de pessoas e eu gostaria muito que você fizesse parte dessa família, tá bom? No vídeo de hoje, aqui no nosso Momento Devocional AP, nós vamos estar trazendo 5 dicas de como ter a fé aumentada. Isso mesmo, como ter a fé aumentada. É possível aumentar a fé? Sim, é possível se aumentar a fé. É importante você entender que nós não vamos estar falando de fé dentro do contexto de acreditar se Deus existe ou se Deus não existe. Como crer que Deus existe? Nós não vamos falar dentro desse contexto, mas nós vamos estar falando dentro do contexto confiança. Como aumentar sua confiança em Deus, como crer em Deus ao ponto de confiar nele. Então fique até o final desse vídeo, porque esse vídeo é o vídeo que vai mudar a tua vida, que vai abençoar a sua vida. As orientações que vamos estar passando aqui vai ser bênção para você. Então, para o nosso vídeo não ficar muito longo, o primeiro passo, defina fé. Eu quero fazer agora uma pergunta para você. O que é fé para você? Eu gostaria que você colocasse a sua definição aqui nos comentários, tá ok? Estarei lendo depois. O que é fé para você? É importante você entender que fé não é só acreditar na existência de Deus, mas confiar em Deus. Claro que é importante se acreditar na existência de Deus. Aqui entra o ato soberano do próprio Deus. A gente não acredita em Deus porque a gente usou técnicas, porque a gente é bom, porque a gente é inteligente. Nós acreditamos em Deus porque Deus nos deu essa bênção, né? Deus nos deu a bênção da fé. Mas o que queremos realmente estar falando nesse vídeo é fé no contexto confiança, porque a fé salvífica, a fé é o ato da gente acreditar na existência de Deus. Isso é uma bênção de Deus, é um milagre de Deus. Mas a definição correta de fé não é apenas acreditar na existência, mas confiar. Deus ele não quer que a gente simplesmente acredite que ele existe e está aqui. Mas Deus quer que a gente acredite que ele existe e que a gente coloque nele confiança. Então, fé exige confiança. Quando Deus diz, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, aqui entra o princípio da confiança. Então, quando o título de nosso vídeo é Como Aumentar a Fé em Deus, nós estamos falando sobre como aumentar sua confiança em Deus. Porque a fé que Deus cobra da gente é essa, que a gente aumente a confiança nele. Porque acreditar que Deus está no céu, acreditar que Deus é poderoso, isso muita gente acredita. Mas o que Deus quer mesmo da gente é que a gente tenha confiança, porque fé não é só acreditar, mas é confiar. Amém? E nós queremos estar te apresentando que através de um exercício, através de uma prática diária, é possível sim aumentar a nossa confiança em Deus aos poucos. É algo que pode ser desenvolvido em nossa vida. A Bíblia Sagrada nos dá uma definição plena e exata do que seria fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito, ora, a fé é o firme fundamento. Então a fé é um firme fundamento, não é uma coisa vacilante, não é uma coisa que depende da circunstância, não, ela é um firme fundamento. Então o que é fé? É um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé ela é também a prova das coisas que não se vê. E aqui entra a confiança, porque eu e você acreditamos que Deus existe, porque Ele é poderoso para colocar isso dentro da gente. O ser humano em si, ele almeja, ele busca por um Deus, que somente quando ele encontra o Evangelho de Cristo, ele passa a crer em Deus verdadeiramente como Deus é. Mas enfim, dentro do contexto fé, entra a confiança. Deus quer que confiamos nele. Para que você aumente sua confiança em Deus, é importante que você tenha uma definição correta do que é fé para você. O segundo passo, procure conhecer a Deus. Oséias já fala lá no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que é importante conhecer a Deus para aumentar a confiança que a gente tem nele? Por quê? Porque quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente confia nela, não é verdade? Tem coisas que a gente só confia nas mãos de alguém que a gente conhece. Não dá para confiar em desconhecidos. Quando a criança vai para o colégio, o pai já diz, né? Não aceite doces de estranho, não aceite caronas de estranho. Ou seja, confiança é algo que a gente deposita nas mãos de quem a gente conhece. Então é importante se conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus aqui através da Bíblia e tendo uma convivência diária com Ele, uma experiência com Ele, no meu quarto, no meu momento a sós com Ele, mais fé no contexto confiança eu terei nesse Deus, porque eu conheço Ele.
E Deus acha isso tão interessante que tenhamos confiança nele, que sempre no decorrer da história, Deus, quando levantava alguém, e Deus queria revelar a ele a vontade dele, Deus dizia, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, lembre-se que no passado eu fiz isso, no passado eu operei. Ou seja, Deus quer que a gente tenha confiança e se lembre do que ele fez e que o conheça de fato. Então esse é o segundo passo, procure conhecer mais a Deus, assim você irá confiar mais nele e terá mais experiência nele. Ou seja, se alguém me perguntar se Jesus cura e se eu tenho fé que Jesus cura, eu tenho, porque eu já vi Jesus curando. Se alguém me perguntar assim, você crê que Jesus realmente pode dar vitória a alguém que está lá no fundo do poço? Eu acredito. Por que eu acredito? Porque eu já vivenciei isso. Ou seja, daí a importância de se conhecer a Deus, porque quanto mais você vai conhecendo ele, através das experiências, através da Bíblia, através daquilo que ele vem fazendo, mais fé você vai tendo, mais confiança você vai tendo nele. Ok, vamos para o terceiro passo. Tenha um mentor. O que é um mentor? Um mentor é alguém que vai te auxiliar, que vai te ajudar, que vai te orientar. Podemos dizer que seja o seu pastor, alguém que vai cuidar de sua vida espiritual. E as pessoas rejeitam muito isso, mas nós vemos que Eliseu aprendeu com Elias, Timóteo aprendeu com Paulo e Josué aprendeu com Moisés. Você vê que se a gente fosse fazer um apanhado aqui de vários homens da Bíblia, todos eles tiveram um mentor, tiveram alguém que cuidava deles, que orientava ele. Isso é importante, porque tem coisas que Deus quer nos ensinar através de outras pessoas. Tem coisas que Deus te ensina só você lendo a Bíblia, mas tem coisas que Deus quer ensinar para você através de uma outra pessoa. Se alguém é bom de matemática, alguém logo pergunta, quem foi teu professor de matemática? Se alguém é bom de filosofia, é mestre em filosofia, alguém pergunta logo, rapaz, quem foi teu professor de filosofia? Ou seja, e se alguém tem fé, se alguém está bem com Deus, se alguém é aquele crente avivado, aquele crente espiritual, aquele crente que prega, que ora, que canta, Deus usa ele tremendamente, normalmente fica uma interrogação, quem é o pastor daquela pessoa? Quem é o pastor daquele jovem? Quem é que está orientando ele? Quem foi que ensinou a ele? Então, meu irmão, muita gente não gosta disso aqui, não é? Quer aprender tudo só, quer se virar sozinho, mas esse não é o padrão de Deus, tá ok? Então é importante você ter um mentor. O quarto passo, leia e ouça a Bíblia. O apóstolo Paulo fala algo interessante em Romanos capítulo 10 e versículo de número 17, está escrito, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo que se a gente ouvir ela, se a gente ouvir a palavra de Deus, a gente vai ter fé. A fé vem por meio do ouvir. É por isso que sempre quando a gente está passando um momento difícil, um momento de dificuldade, quando a gente vai para a leitura da Bíblia, parece que o problema desaparece. Porque a gente começa a ver Deus falando na Bíblia, a gente encontra testemunhos de pessoas que tiveram uma situação bem pior do que a gente venceram. Então por isso que a palavra de Deus nos orienta, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve muito acerca de algo, você acaba acreditando. Não é verdade? E quando se alguém ouve muito a Bíblia, quando se alguém lê muito a Bíblia, ele acaba acreditando bem mais em Deus, confiando bem mais em Deus, e a sua fé, no quesito confiança, vai cada vez mais aumentando. Porque fé não é só acreditar, mas é confiar. Ok? Vamos para o segundo passo, e é um dos mais importantes também. Exercite sua fé diariamente. Deixa eu aqui ser muito franco com você. Se a gente é muito crente ou muito incrédulo, isso é o reflexo do que a gente está exercitando mais. Se a gente exercita mais a fé, a gente é crente. Se a gente exercita mais a incredulidade, a gente é incrédulo. É muito triste, mas é um fato. Às vezes a gente exercita mais a incredulidade. Às vezes, diante de situações difíceis, a gente acaba dizendo mais que não é possível do que é possível. E aí você se pergunta, o que seria exercitar a fé? Todos os dias você vai encontrar um momento difícil. Aproveite esse momento difícil para dizer que vai dar certo. Aproveite esse momento difícil para crer que vai conseguir. Aproveite essa luta que apareceu na manhã, que apareceu na parte da tarde, na parte da noite. Aproveite essa luta para dizer que vai conseguir, que vai dar certo, que é possível. É assim que a gente exercita. E aos poucos você vai ver Deus operando, porque Deus opera na nossa fé. Você vai ver Deus fazendo milagres e a sua confiança em Deus vai aumentando consequentemente. Lembre-se, tudo aquilo que a gente exercita cresce.
você pode ser bem magro, mas se você fizer academia, se você exercitar a incredulidade, você vai se tornar muito incrédulo, meu irmão. Se toda situação difícil que aparecer, você dizer, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho fama, eu não tenho pano para as mangas, eu não tenho as costas largas, não vou conseguir. Então, aos poucos, você vai se tornando mais incrédulo. Mas quando você exercita a fé em Deus, sua fé vai aumentando. Eu dou graças a Deus por muitos momentos difíceis em que eu passei, em que eu disse, eu vou conseguir e vai dar certo. Então, a fé, ela precisa ser exercitada. Aqui fazendo um resumo, você precisa definir de fato o que é fé. Fé não é só acreditar, fé é confiar. Você precisa procurar conhecer mais a Deus, porque quando a gente conhece muito uma pessoa, a gente confia nele. Tenha um mentor, alguém que vai te orientar, alguém que vai te guiar pelo caminho certo. Leia e ouça a Bíblia acompanhada com oração, isso é muito importante. Exercite sua fé diariamente. Qual foi o problema que surgiu hoje aí na sua vida? Aproveite esse problema e use ele como se fosse um peso que você vai estar levantando para exercitar a sua fé ao ponto de você se tornar forte na fé. Amém, meu irmão? Lembre-se, ter fé em qualquer contexto não é um mérito só nosso. Mas eu entendo pela Bíblia que quando exercitamos a fé através dos pontos que nós passamos aqui, você se tornará mais confiante em Deus e terá mais confiança em Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Se inscreva se não for inscrito, tá bom? Deixe o seu like para o vídeo ser promovido aqui dentro da plataforma. Assista algum vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. E até o próximo vídeo, meu irmão, querendo Deus.